Gálatas no capítulo 4, a partir do versículo 1, eu escolhi esse texto para falar sobre o Natal de uma forma diferente que das outras vezes eu já falei. Normalmente eu uso o texto do nascimento de Jesus em Lucas, né, que tem o escritor Lucas, São Lucas, ele obteve muito mais detalhes sobre o nascimento de Jesus do que Mateus. Marcos não fala, São Marcos, né, o escritor da Bíblia, Marcos não fala, não se atém. O Evangelho de João um pouco, mas Lucas, ele dá muitos e ricos detalhes. Eu sempre uso esse texto, mas hoje eu queria pensar numa outra forma. Nós estamos há 2000 anos do evento do Natal de verdade, do primeiro e único Natal, que é Natal é a palavra para nascimento. Então, que dia você nasceu? Eu nasci no dia 14 de janeiro, e você? Fala aí, mesmo que não apareça no som, só fale. Entende? Esse é seu Natal. Esse é o seu Natal. O meu Natal é 14 de janeiro. O seu Natal é o dia do seu nascimento. O Natal é uma palavra comum. O Natal significa nascimento. Então, o Natal do qual nós estamos falando aconteceu 2000 anos atrás. Então, assim, por quê? Porque nós não sabemos o dia real que Jesus nasceu. A igreja nunca se preocupou com isso. A mensagem da igreja, lá dos apóstolos, de João, de Pedro, de Paulo, eles não estavam preocupados com o dia do nascimento. A mensagem deles estava baseada na ressurreição. Porque não importava se ele nasceu e morreu e não tivesse ressuscitado. Se Jesus tivesse nascido e morrido, mas não ressuscitado, nada disso teria sentido, nem igreja existiria. Mas a igreja de Jesus Cristo só existe porque nós pregamos a ressurreição. Tudo que nós cremos sobre o cristianismo, a fé cristã, seja da igreja católica, protestante, não importa, evangélica, não interessa. O pano de fundo, a origem de todas essas igrejas é uma só. Cada uma foi para o seu caminho que escolheu, dentro ou fora da vontade de Deus. Não é o caso aqui, mas todas essas três, a católica, a protestante ou a evangélica, né, todas têm a mesma raiz, nasceram, vieram de um mesmo lugar. Nós estamos dizendo que esse nascimento, se esse nascimento, essa vida, essa morte, mas não acontecesse a ressurreição, Jesus era qualquer um dos profetas. Era como Davi, era como Moisés, era como Isaías, era como o próprio Pedro, o próprio João, uma pessoa importante, mas uma pessoa comum. Mas porque ele ressuscitou, a chave muda e a coisa muda de figura. É a ressurreição que garante o perdão dos nossos pecados. Porque se ele morresse e ele não tivesse ressuscitado, o motivo da morte não teria garantia nenhuma. Se ele não tivesse ressuscitado, o motivo pelo qual ele morreu por nós não funcionaria. Ela é a causadora e é o que trouxe à existência as igrejas que nós conhecemos por 2000 anos, inclusive a nossa. Mas toda a mensagem dela estava baseada na ressurreição de Jesus. Por isso, a igreja de João, de Pedro, de Paulo, nunca comemorou o aniversário de Jesus. Nunca. Porque a mensagem dela não estava baseada no aniversário. Amém? Estão entendendo? A mensagem dela estava baseada na ressurreição. Porque não importava se ele tivesse nascido, mas não tivesse ressuscitado.
Não teria sentido pregar o nascimento de alguém que disse que era Deus em forma de carne, Deus na carne, Deus em nosso meio, Emanuel, Deus conosco, mas esse Deus morreu e não ressuscitou, não tem poder de voltar à vida, então não tem sentido, a mensagem se perderia, a igreja não existiria, nós não estaríamos aqui, nenhuma igreja católica, protestante ou evangélica existiria, não haveria igreja. Portanto, quando Jesus morre e ressuscita, a mensagem deles da ressurreição é a mensagem da nova aliança. Havia uma aliança da lei em Moisés, todos nós conhecemos Moisés, passagem do Mar Vermelho, libertação do Egito. Quem é a criança que não entende isso? Já ouviu essa história? Todo brasileiro sabe disso. O brasileiro católico que menos sabe ler, que não tem leitura, sabe do Mar Vermelho, do Moisés, das pragas, da libertação do Egito. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Essa era a antiga aliança. Deus libertou o povo do Egito, levou pelo deserto, trouxe até a terra de Canaã, onde Israel está lá até hoje, embora tenha durante 2000 anos também tenha saído da terra por causa dos seus pecados contra Deus. Aí depois Deus permitiu voltar. Por 2 ou 3 vezes isso aconteceu com o povo de Israel. Mas olha que interessante, o povo está lá naquela mesma região. Deus tira do Egito, atravessa o mar e coloca naquela mesma região que eles estão lá até hoje. Aquela é a terra de Canaã, aquela é a terra que Deus prometeu a Abraão. Eles estão lá até hoje. Todos nós conhecemos essa história. Agora vem Jesus. Jesus vem para fazer o que? Deus se relacionava com os seres humanos pedindo sacrifícios, sangue de animais, ofertas de alimento, ofertas pacíficas, parará. Era assim que Deus se relacionava com as pessoas. Agora vem Jesus e diz assim, em outras palavras, agora Deus vai mudar a forma de se relacionar com os seres humanos. Como? Não precisa mais de sangue, não precisa mais de sacrifício. Vai o microfone, né? Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de oferta de alimentos, no sentido de chegar a oferta pacífica de alimento com Deus, não precisa de nada disso. Agora uma oferta só vai resolver o problema, que é o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz. Aquele sangue derramado lá na cruz foi a oferta que Deus precisava para resolver o problema do pecado das pessoas e dos seres humanos. Amém? E por que uma oferta substitui todo o sistema de ofertas de Israel daquela época? Porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou e ele levou o seu sangue aos céus, ele não morre mais, ele é eterno. Amém? E como eterno, aquele sacrifício que ele fez aqui, mas ele levou ao céu, ele ainda continua valendo até os nossos dias, porque ele agora está no céu, é eterno. O sacrifício se tornou um sacrifício eterno, porque Jesus levou a oferta de sangue dele para Deus no santuário celestial. Quando ele apresenta a Deus, isso está na Bíblia, está na Bíblia, né? Isso aqui é interessante. Quando ele apresenta a Deus esse sangue, essa oferta, ele santifica, inclusive o santuário do céu é purificado com a oferta do sangue da cruz de Jesus, porque ele ressuscitou. Agora esse pagamento pelo pecado vale para sempre, porque ele está no céu. Amém? Se ele estivesse na terra, tivesse morrido aqui, e alguém chegasse lá e dissesse assim: nós encontramos o túmulo de Jesus, perdeu tudo. O túmulo não, nós encontramos o corpo de Jesus, um sepulcro com o nome Jesus de Nazaré, e tem os ossos lá. Vamos fazer teste de DNA, tem 2000 anos, teste de carbono 14, tem 2000 anos, a ciência comprovou, olha, o nome Yeshua de Nazaré, e o DNA de 2000 anos, o corpo está aqui, o túmulo está aqui, acabou a igreja também. Porque ninguém foi perdoado dos seus pecados.
Está todo mundo perdido, não tem ninguém no céu. Portanto, gente, olha que loucura a pregação dos evangelhos, dos apóstolos. Você fundamentar uma crença. Olha como não pode ter sido criado por pessoas. A igreja não pode ter sido criada por pessoas. A igreja de Jesus Cristo jamais poderia ter sido criada por pessoas. Vamos nos reunir aqui, vamos contar uma mentira e vamos resolver o problema. Vamos contar para todo mundo essa mentira e vai valer. Tem uns bobões aí que ficam falando isso até hoje. Desde aquela época até o dia de hoje já tem bobões falando isso. Olha que interessante. Mas um belo dia não iam achar o túmulo? E não iam achar o corpo lá? Não dá para você criar uma igreja que dura 2000 anos de existência, que passou por tudo nesse mundo, tem 2000 anos, fundamentado numa mensagem mentirosa, e ainda assim fundamentada, o alicerce da pregação da igreja é a ressurreição de uma pessoa. Olha, ele está vivo, e o corpo dele você não vai achar, porque ele ressuscitou e nós vimos ele subir para o céu vivo. Você imagina criar uma religião com um negócio desse? Não tem lógica, ninguém ia fazer um negócio desse. Por quê? Porque alguém encontra o corpo um dia. Gente, a gente encontra hoje túmulo de faraós de 5.000 anos e o corpo ainda está lá. Você imagina que não ia encontrar um corpo de Jesus com 2.000 anos em algum canto, por mais bem escondido que tivesse? Isso ia ser. E olha, vocês assistiram Indiana Jones o primeiro? Ou lá o da Arca Perdida? Ele não estava tentando encontrar a Arca do Jerusalém, lá a Arca do Judeu? Ele não achou a Arquinha? Isso ia ser a maior procura da humanidade toda. O mundo todo ia gastar dinheiro que tivesse para dizer assim: ó, essa religião é mentirosa, porque ela se baseia na ressurreição de um homem e esse camarada não ressuscitou, e nós vamos encontrar o corpo dele, custe o que custar. Mas não encontram, e nunca vão encontrar. Aliás, vão ver ele vindo, e vai dizer assim: aí, não acreditaram? Problema de vocês, agora vão passar no julgamento, porque quem não acreditou, está todo mundo perdido. Estão entendendo? Então agora ele fez uma nova aliança. As coisas mudaram. Deus se relaciona com os homens de outra forma. E como é que a nova aliança, me dei só mais alguns minutos. E como é que a nova aliança, essa aliança nova, quando a gente toma a ceia, gente, eu não sei, eu não me recordo, eu não me recordo das palavras quando eu ia ser padre. Eu não me recordo das palavras, não me lembro mesmo. Mas eu não me recordo de que no momento de entregar a hóstia é dito o que a gente normalmente diz na ceia. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, né? Deu e disse: comam dele todos, isto é meu corpo, dado por vós. Façam isso em lembrança de mim, em memória de mim. Aí na hora de dar o cálice, ele fala o que? Bebam dele todos, este é o meu cálice. Aí ele diz: é o sangue do Novo Testamento, dependendo da versão, do novo pacto, da nova aliança. Este é o sangue. Quer dizer, Jesus está usando o vinho que estava ali e o pão que estava ali como símbolos daquilo que ele ia fazer. Jesus não tinha morrido, Jesus estava vivo, o corpo dele não tinha sido crucificado e nem uma gota de sangue dele tinha saído ainda do corpo dele. E ele disse: ó, este é o meu corpo, como é que pode? Isso é um símbolo. Ó, isso é meu sangue, como é que pode? Isso é um símbolo, isso é uma figura do que vai acontecer daqui a pouco. Isto é o meu sangue dado por vós, sangue do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto, sangue derramado para a remissão, para o resgate, para o pagamento dos pecados. Na ceia ele disse isso. O que Jesus está dizendo? Ele criou uma nova aliança, uma nova maneira de Deus se relacionar com os homens. Esta nova aliança que criou a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, não importa o nome que ela tenha, a igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja que foi criada a partir da nova aliança. Sem a nova aliança também não existia igreja. E como é que a nova aliança vê o Natal? Como é que a nova aliança vê o Natal de Jesus? A gente tem que ir para o apóstolo Paulo.
em Gálatas, no capítulo 4, para a gente entender. Diz assim, a partir do versículo 1: digo, porém, já vou encerrar, tá? Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele precisa criar um ambiente para dizer o que ele precisa falar. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada é diferente de um escravo. Estão entendendo a figura? Pensa naquela época, o menino é herdeiro, mas é uma bebê, uma criança, ela é herdeira de tudo que um rei, um senhor de terras tem, um senhor rico tem. O filho dele é herdeiro, mas está brincando com o filho de uma escrava. Os dois estão brincando, correndo, tomando banho de rio, né? Rindo um ao outro, não tem diferença. Mas o menino de cá é herdeiro, mas ele é igual, porque é criança. Estão entendendo? Olha só que Paulo vai usar essa imagem. Olha só, enquanto o menino, o herdeiro, é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. O menino que é herdeiro já é dono de tudo, mas não pode tomar posse, porque é criança. Versículo 2: mas está sob tutores e curadores, ou seja, tem gente que cuida dele até o tempo determinado pelo pai. Pais estando vivo ou não, o pai determinou um período para que essa criança se amadurecesse e herdasse o que o pai tem. Enquanto ela não cresce, não chega o tempo que o pai determinou para ele tomar conta dos negócios do pai, tomar conta das terras do pai, tomar conta do reino do pai, daquela época, tá? Ele não pode tomar posse, mas ele fica ali aprendendo com pessoas, com mestres, com sábios, com professores, tutores que ensinam e curadores, aqueles que cuidam dele, até chegar o tempo determinado pelo pai. Versículo 3: assim também, olha o que Paulo vai dizer, usando essa figura, assim também nós. Agora Paulo está dizendo, nós os cristãos, nós os filhos de Deus, somos iguais, é da mesma forma. Assim também nós, olha que interessante, quando éramos menores, não é quando a gente era criança, aqui é quando nós éramos pecadores, que a gente não tinha entregado a vida a Jesus ainda. Aí Paulo usa a figura do menino que é herdeiro, que brinca com o escravo, é dono de tudo, mas não tem diferença nenhuma porque é pequeno. Enquanto ele está crescendo, ele precisa ser cuidado até o dia que ele toma posse da herança dele. Aí Paulo está dizendo, a gente também é assim, lá do lado de fora, antes da nossa relação com Jesus Cristo, antes da gente entender o que Deus fez, antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós também é do mesmo jeitinho, só que conosco era diferente, a gente estava escravizados. Olha 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. A gente estava debaixo do que esse sistema dizia, do que esse mundo diz, do que esse sistema que não glorifica e nem honra a Deus, do que ele criou. Nós estávamos debaixo dos rudimentos do mundo, há regras, há leis, as coisas que você tem que seguir, não tem jeito. Mesmo que você quisesse se livrar disso, não podia. Versículo 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, agora Deus insere o Natal. O Natal é um ponto de virada de chave. O Natal que a gente fala, Jesus, o nascimento de Jesus. Mas olha o que diz o versículo 4, é isso? O 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, o que é a plenitude do tempo? Quando o tempo que Deus determinou, o momento certo que Deus determinou, Jesus não podia ter nascido em nenhuma outra época que não aquela época de 2000 anos atrás. Se Jesus tivesse nascido antes, não vingaria. Se Jesus tivesse nascido 100 anos depois, também não daria certo. Teria que ter o sistema, o mundo, o governo central, o império, a língua, o idioma que estava global, a forma como o mundo estava organizado. Só aconteceu isso uma vez na história. O momento certo
que Deus esperou para enviar o seu Filho. É isso que Paulo chama de plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? O momento certo que Deus esperou para enviar Jesus. Esse é a plenitude do tempo. Então só podia ser naquela época. Jesus, por exemplo, não podia nascer hoje. Ninguém ia acreditar nele, mesmo com a internet. Imagina Jesus pregando na internet todo domingo de manhã, todo sábado. Ninguém acredita. Ah, tem um maluco aí que tá. Não dá certo. Não ia dar certo. Ninguém acredita nisso. Tinha que ser. Ele teria muito mais trabalho para fazer as pessoas acreditar nele do que naquela época, do que vindo de lá para cá, se sedimentando o conhecimento. Mas olha só, o que acontece? Aí Deus diz o versículo 5 agora, 4 ainda: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Aqui olha o Natal, nascido de... A nova aliança não exalta Maria. Embora os evangelhos contem os detalhes, a nova aliança, agora que a gente conhece os detalhes, a gente não precisa ficar falando muito sobre Maria. É isso que a nova aliança está dizendo. Ó, nasceu de uma mulher. Essa mulher, embora ela fosse, e ela disse: de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque ela foi a mulher de fato santa e de Deus, escolhida entre todas as outras para ser o útero que Deus usou para trazer o seu filho ao mundo, para Deus encarnar. Agora que nós já sabemos de tudo isso, a gente não deve ficar falando muito sobre isso. Tá, a gente já sabe, ela foi escolhida, ela foi bem-aventurada. Tá. Qual é a importância disso agora? Agora a importância é saber, ele nasceu de uma mulher. Se alguém perguntar um pouco mais, a gente vai contar a história. Mas essa não é nossa preocupação, dizer, ó, foi de Maria, agraciada, o anjo apareceu. Não precisa mais falar isso. A nova aliança não se preocupa mais com isso. Não é porque ela não é importante, não é porque isso não foi importante, é porque não é importante falar de Maria quando nós temos que falar de Jesus. Não é sobre Maria o Evangelho, é sobre Jesus. Quem é o mais importante? Jesus. Amém? A gente não está desmerecendo a pessoa, a gente não está esculhambando, esculachando a pessoa, não. Ela foi uma mulher santa, uma jovem santa, mulher de Deus escolhida. Ela estava no ponto exato, o momento exato, a pessoa exata, o estado espiritual exato para Deus escolher. Entre todas elas, escolher ela. Beleza? Única, exclusiva naquele momento, mas só teve Jesus, depois disso teve outros. Mas naquele momento ela estava na posição exata, era a pessoa certa, era quem Deus precisava. Aí o anjo chega lá, o Gabriel chega lá, que era o Gabriel chega lá e diz assim: salve a agraciada. A agraciada diz: você caiu nas graças de Deus. Ah, mas como? Eu sou humilde, não tenho nada, como é que eu vou cair? Ela estava pensando na pobreza dela, ela pobre mesmo. Ela estava pensando na pobreza dela, na condição que ela não tinha. E aí, ó, minha filha, mas não é isso que nós estamos falando, não. Nós temos Deus tem um projeto, Deus escolheu você para colocar você nesse projeto. É o que vai acontecer, não se preocupe não. Ah, mas como é que eu vou ter esse projeto de Deus, esse filho de Deus, essa graça de Deus, se nem casado eu sou? Porque não era. Estava prometida, ela era noiva do Iosef, noiva do Iosef. E aí Gabriel chega: não se preocupa não, o poder do Altíssimo virá sobre você, o Espírito Santo vai cair aí, e o Espírito Santo vai no óvulo, no teu útero, vai estartar um óvulo. Bom, ele diria isso com essas palavras hoje, mas naquela época não foi isso não, né? Ele vai estartar o óvulo, ele vai dar o start, aí vai dar o gatilho, e o teu óvulo vai desenvolver, e o espírito que vai entrar nesse óvulo é o próprio espírito que procede de Deus. O ser que vai nascer daí é um ente santo, não é qualquer pessoa. Então não tem como Maria ser mãe de um Deus assim, porque ela não tem como gerar alguém assim. Ela só foi o empréstimo, o útero dela. Ela não teve controle nenhum sobre isso. Por quê? Porque o próprio espírito escolheu um óvulo e fecundou o próprio óvulo, deu origem às coisas. Ela não teve controle sobre nada, ela não sabia o que
estava acontecendo. Imagina, 3 meses depois, o casamento não tinha acontecido, a barriga começa a ficar mais saliente e o Yosef diz assim: alguma coisa aconteceu. Ô jovem, imagina o Yosef: ô Miriam, a partir de agora eu vou chamar Miriam, mas você sabe que é Maria. Amém? Amém? Ô Miriam, como é que tu tá grávida? Essa gente não casou ainda. Mas rapaz, você me traiu? Eu fazendo tudo por você. Imagina a conversa do José. Mas Maria, ô Miriam, vai chegar: não, mas foi o Espírito Santo. Inventa outra. Ô Miriam, não dá. Poxa, fiz todo o sacrifício, o casamento, estou guardando dinheiro para a nossa festa e tudo mais, as famílias e tudo. E o Yosef pensa assim: eu gosto tanto dela, não vou envergonhar ela não. O Yosef começou a arrumar as roupinhas, estava na casa dele, ela morava na dela, os pais, e ele morava na dele. Era assim. Aliás, até hoje é assim, noivado, né? Tem gente que quer noivar, quer morar junto já, está errado, né? Aí ele foi arrumando as roupinhas dele e falou assim: eu vou embora, porque se eu for embora, vão achar que eu engravidei ela, avancei o sinal, engravidei ela e fugi para não dar assistência a ela. Aí a comunidade toda aqui, a família, minha família, a família dela, todo mundo vai apoiar ela e o menino e vão me achar um homem ruim. Mas ele estava pensando nela quando ele fez isso, porque ele não sabia que o menino era do Espírito, ele não sabia mesmo. Ele achava que era de outra pessoa. E ele ainda assim, por amor, quis deixar ela. Isso é um homem de verdade, né? Ainda assim, por amor, quis deixar ela suprida. Ele assumiu como se ele fosse o culpado e para ir embora. Aí vai dormir antes da viagem, né? Aí na noite o Senhor vem e fala com ele em sonho: ô Yosef, peraí, vamos resolver o problema. Em outras palavras, né? Não é nada disso que você está pensando, não teve relação com ninguém, ela não foi estuprada, ela não foi violentada, ela não teve relação com homem nenhum. O que nela foi gerado foi o Espírito de Deus quem gerou, foi Deus que tem um projeto, que fez isso mesmo. Assuma ela e não se preocupe não. E aí José no outro dia acordou já pronto: beleza, já falou comigo também, então já sei que é de Deus isso aí. Só assim para um homem acreditar, sim ou não? E Deus sabia disso, e Deus foi e falou com José. Então Paulo diz: nascido de mulher. Pronto, mas nós conhecemos a história. Mas a nova aliança diz: nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, ele era nascido debaixo da lei de Moisés. Versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, todas as pessoas agora que estavam debaixo da lei, que estavam debaixo de uma aliança diferente, de uma relação diferente com Deus. Essas pessoas precisavam ser resgatadas, estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gente, não dava para ser filho de Deus da forma como os homens se relacionavam com Deus antes. Precisa da nova aliança, precisa de Jesus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Esse Espírito, o Espírito de seu Filho é o Espírito Santo. E esse Espírito clama Abba, que significa Pai. Versículo 7, para encerrar o versículo, o texto: assim, você já não é mais. Lembra, aí ele volta a imagem do menininho das duas crianças, do herdeiro e do escravo. Assim ou seja, o escravo simbolizava a pessoa em pecado, aquele que tentava pela lei se aproximar de Deus, mas não conseguia. O herdeiro simbolizava aquele que um dia teria tudo, que é filho legítimo e que é livre e que não é escravo. Aí ele diz: agora nós não somos mais escravos, porém você é filho. E sendo filho, assim como aquela figura que ele colocou, agora você que tem Jesus Cristo, você não é mais escravo do pecado, do sistema, do mundo, nem da lei. Agora que você tem Jesus Cristo, você é um filho que foi emancipado, que se tornou maduro, que alcançou o direito de reinar e se tornou herdeiro. A aliança vê o Natal assim. De que maneira? Glória.
né? O Natal descreve uma mudança de fase da vida. A nossa vida muda. O Natal de Jesus descreve uma mudança de fase. Você era escravo e vira herdeiro, e vira filho. O Natal nos mostra uma passagem para a maturidade. Você era uma criança, agora você se torna uma pessoa madura que pode administrar a herança de Deus na sua vida. O Natal, número 3, foi um marco histórico e de transição do tempo. Essa plenitude do tempo mudou o tempo. O mundo mudou daquele dia para cá. É um marco histórico. O Natal foi um ato de resgate e de adoção. O que é adoção? Todas as pessoas que não têm Jesus em suas vidas, não é dizer assim, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, isso é bobagem. Ter Jesus é acreditar no que Ele fez, acreditar no que Ele ensinou e praticar o que Ele disse que você tem que fazer. Então aí você tem Jesus, ensinando-nos a guardar. Guardar é ouvir, entender, colocar dentro do coração e praticar. Isso é guardar. Guardar não é pegar, como eu tenho dito aqui, pegar um livro e colocar guardado na gavetinha. Isso não é guardar. Guardar na Bíblia é outra coisa. Eu entendo e pratico. Diga, guardar é entender e praticar. Isso é guardar. É isso que Jesus quer de você. Se você faz isso, aí sim você tem Jesus. Você só tem Jesus dessa forma. Não é dizer assim, eu tenho Jesus toda a vida, meu filho, eu sempre penso em Deus. Essas bobagens não funcionam. A vida não muda. Não é isso que Deus veio fazer. Você fica falando, mas não está vivendo. Então muita gente, inclusive, eu vou falar aqui, inclusive pastores, líderes, inclusive muita gente dentro da igreja evangélica, não tem Jesus. Tá? Hoje na internet você vê, normal, você já sabe que já vê, pode ver os escândalos, as bobagens que aparecem, que as pessoas não têm Jesus, eles são falsos, são fingidos, não são pessoas de Deus realmente. Mas aí o povo pega, segue essa turma, se frustra e começa a postar aqui contra o outro. Pois você mesmo foi errado que foi atrás. Que eu errado é quem acreditou. Aí acreditou, foi enganado pelo falso homem de Deus, pela falsa mulher de Deus. Aí se frustrou, ficou ferido, abatido, abusado. Aí depois vai postar na rede social que foi enganado pela pessoa. Mas quem foi atrás? Quem foi atrás? A pessoa. Está errado os dois. Está errado o falso e está errado quem vai atrás do falso. Amém? Amém? Tem falso pastor? De monte. Tem falso crente? De monte. Mas tem de monte em todo lugar, em todas as coisas, em todos os lugares. Amém ou não? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, é a pessoa que é ruim, é a pessoa que é falsa, é a pessoa que não se converteu, é a pessoa que não tem Deus. Amém? Não importa se ela está na igreja, ela pode estar sentada num banco ouvindo a mensagem 10 anos e não ter vida mudada, e não ter Jesus na vida dela. Isso não interessa. Como é que a gente sabe que a pessoa está mudada? Jesus mesmo disse, você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Aí pelo fruto, o que é o fruto? O dia a dia da pessoa. Aí no dia a dia você sabe se ela é de Deus ou não é. Amém? Pelo que ela fala você sabe se ela é de Deus ou não. Pelo que ela pratica você sabe se ela é de Deus ou não. Amém? É o fruto que você vê nela, é o que você vê ela praticar é que diz se ela é de Deus ou não. Se ela rouba, ela furta, ela mente, ela engana, não importa se ela prega no altar, ela é mentirosa. Amém ou não? Amém. Isso pega para todo mundo, não tem conversa, não é porque está aqui ou porque está ali, não importa, pode ser aqui, pode ser aqui. Pode ser eu. Imagina, eu estou roubando, estou furtando, estou prostituindo, estou adulterando, fazendo um monte de coisa. Aí estou aqui pregando para você. Quem é o falso? Sou eu que estou fazendo isso. Amém ou não? E graças a Deus que Deus também arrebenta. Deus pega essa turma e vai dobrar. Além de dobrar, ainda vai lançar no inferno ainda. Não vai sobrar um. Amém? Não é em vida não. Essa turma em vida vai fazer bobagem.
mas na eternidade não escapa um. O pior é a eternidade. Você viver 100 anos aqui não significa nada na eternidade. 100 anos aqui é nada. A eternidade é que é o problema. A eternidade não acaba. Que adianta você viver 100 anos enganando o povo aqui e ir no inferno na eternidade, para a condenação eterna, queimando e não acabar nunca mais. Então não vale a pena. O Natal é um resgate e adoção. Deus sabia que os seres humanos não tinham como chegar a Ele, se relacionar com Ele. O que é que Deus faz? Deus dá um passo que o ser humano não pode dar. Envia o seu filho vem, nasce, ensina, prega, morre, ressuscita. E quando ressuscita, a mensagem é pregada que Ele ressuscitou, para que todos que nós crescemos nele, nós não perecêssemos e tivéssemos a vida eterna. E a partir do momento que nós recebêssemos a Jesus em nosso coração, João 1,12 diz: a todos quanto receberam, ninguém nasce com Ele, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então ninguém nasce filho de Deus, a pessoa se torna filho de Deus no dia que ele recebe Jesus em sua vida. Por isso uma criancinha não pode, porque a criancinha não sabe, não tem ideia disso. Tem que ser uma pessoa consciente, a partir da adolescência, a partir da juventude, a partir da idade madura. A pessoa tem que entender o que está fazendo. Eu entreguei minha vida a Jesus, recebi Jesus. O que aconteceu? Deus habilitou, começou, bateu o carimbo e fez você um adotado. Como adotado, uma pessoa adotada tem o mesmo privilégio de um filho legítimo. Você é um adotado de Deus. Nenhum de nós somos filhos legítimos de Deus. O filho legítimo é um só. Quem? Jesus, o único unigênito gerado pelo próprio Deus. Agora todos nós, por causa da fé que temos em Jesus, fomos adotados por Deus. Somos filhos, também herdeiros, porque o filho que é adotado é igual em qualidade, em herança, em direitos ao filho legítimo. Um filho adotado vive na mesma casa, tem o mesmo privilégio, tem as mesmas coisas, tem a mesma herança, tem o mesmo dinheiro, tem o mesmo carinho, recebe o mesmo amor, porque ele é adotado, mesmo que não seja filho legítimo, mas ele é filho de quem adotou. A gente precisa entender a adoção. O brasileiro não entende muito de adoção não. O brasileiro é ruim de adoção. Nosso povo é ruim de seguir regras. Nosso povo é ruim de seguir protocolos. Nós, mesmo os crentes, o nosso povo é ruim. Marca um horário para você ver. O nosso povo é ruim de seguir regras, de seguir conceitos, de seguir a ética correta, de fazer. Nosso povo, está falando a maioria, no modo geral, é ruim disso. Não consegue fazer. Mas Deus, quando nos adotou, Ele bateu, Ele criou um documento. Você foi adotado, e como adotado você tem direito ao que o filho tem direito. Natal, portanto, finalmente, o Natal de Cristo nos torna herdeiros de Deus. O Natal de Jesus me transformou, porque agora sou adotado, porque recebi Jesus em minha vida. Me tornei um filho, uma filha de Deus. Passo a entender o que Jesus disse, quero praticar o que Jesus falou no meu dia a dia. Eu me tornei um filho, uma filha de Deus, mas ao mesmo tempo me tornei herdeiro, herdeira. Como Jesus Cristo é herdeiro de tudo, Ele também me tornou herdeiro de Deus. As coisas de Deus também são minhas. Quando a gente compreende isso, irmãos, tudo na nossa vida muda de sentido. O Natal deixa de ser uma festa. O Natal deixa de ser uma festa de entregar presentes. O Natal deixa de ser uma celebração de jantar. O Natal deixa de ser uma festa com Papai Noel, com duendes, com reninha, com árvorezinha de Natal. Nada disso. A árvore, o Papai Noel tira fora, mas a reninha também, né? Reninha voando. Não dá, né? Mas a árvore do Natal, os presentinhos embaixo da árvore, as bolinhas brilhando, as luzinhas acesas, aquelas coisas tão bonitinhas. O Natal não é isso. Quando nós compreendemos o Natal, eu posso dizer assim, ó, eu enfeito minha árvore, eu dou presentes,
Eu faço jantar. A noite de Natal, embora não seja o dia do nascimento de Jesus, não tem problema, a gente comemora nessa data mesmo, com família. A gente assiste uns filmes bonitinhos de Natal. A gente põe musiquinha de Natal. Já chegou o Natal, vem, já chegou o Natal. Jingle bell, aquelas coisas todas. Chegou o Natal, não faz mal, eu não sei o que mais lá. Aí a gente põe a musiquinha, a gente canta bonitinho, faz aquela coisa toda. É verdezinho, é vermelhinho, é amarelinho, é brilhante, é luzinha na casa, é tudo isso. Mas por que eu faço tudo isso? Porque eu sou o herdeiro. Eu faço tudo isso porque eu posso. Eu faço tudo isso porque Deus me amou. Eu celebro o Natal porque eu sei o que o Natal de Jesus Cristo significa para minha vida. Eu sei o que Ele mudou em mim, eu sei o que Ele transformou em mim, e eu quero isso para todo mundo. Cada família, cada ceia de Natal devia ter uma pregação do Pai, porque tem que ter homem, né? Tem que ter homem dentro de casa. Do pai, se o pai não está presente, o filho mais velho. Tem que ter uma mensagem do homem da casa na ceia de Natal, falando para todos que estão ali, falando da importância do Natal, de quão que o Natal, que o maior presente que Ele nos deu foi Deus. Nós celebramos. Imagina os pais ou os filhos mais velhos, os homens da casa. É claro, casa que tem mãe solteira com filha não tem como fazer isso. É a mãe que vai ter que fazer. Mas imagina as famílias todas, né? Reunidas. E o chefe da casa, e quem está ali mais velho, o chefe da casa, dizendo o maior presente. Hoje eu posso presentear vocês. Estou feliz porque vocês estão aqui nessa ceia de Natal comigo, conosco, na minha casa, mas porque eu só posso demonstrar essa alegria e dar presentes a vocês, porque Deus nos presenteou primeiro com seu Filho. Oh, gente, o Natal muda de figura na hora. Amém. Sim ou não? A festa muda de importância na hora. Quem não é cristão se converte nessa mesma noite. O ateu tem que ir para a festa do Natal, porque o ateu, mesmo que não goste, na família dele tem gente que crê no Natal, ele tem que ir no jantar, e ele tem que ouvir a mensagem. O babalorixá, o espírita, qualquer que seja a religião, ele tem que ir para ouvir a mensagem. Deus nos presenteou primeiro. O maior presente de Natal foi Jesus. Aleluia! E Ele não se esquece tanto que Ele disse: ó, eu já te dei o maior presente que você pode ganhar. Deus não esqueceu de você. Ele entregou Jesus por você. Amém. Aleluia! Vamos orar, vamos ficar em pé. Entendeu o Natal? Quando você for jantar hoje ou amanhã, tá com isso na mente. Se você puder, divulgue para uma pessoa que não recebeu o presente, que você sabe que não vai receber, baixa um pouquinho o som, que você sabe que não vai receber ou que não foi presenteada. Tem melhor mensagem do que essa? Pedro chegou para o paralítico na porta do templo, Pedro e João, e disse: olha, nós não temos nem ouro nem prata. A gente não tem dinheiro para te dar aqui agora, mas o que temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Tem melhor presente do que Jesus? Tem melhor presente do que Jesus curar a tua dor? Tem melhor presente do que Jesus curar a tua alma? Tem melhor presente do que Jesus libertar as tuas emoções? Fazer uma pessoa livre, não mais emocionalmente dependente de pessoas que te machucam, de pessoas que te ferem, que só abusam emocionalmente de você. Quando Jesus te liberta, você não depende mais dessas pessoas, você é livre.
Amém? Tem melhor presente do que Jesus curar as dores das tuas pernas? Tem melhor presente do que Jesus curar a pastora Iracema do câncer? Tem melhor presente do que Jesus remover reumatismo, diabetes, problemas cardíacos? Tem melhor presente do que esse, gente? Jesus é o teu melhor presente. E Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida, se você crer. Porque quem é filho é herdeiro, e herdeiro herda o direito das bênçãos que o Pai tem. Deus tem doenças? Deus vai fazer você herdar doença? Deus vai fazer você herdar saúde. Isso não significa que você não vai ficar doente. Você vai ficar doente, mas Deus tem saúde como herança para a sua vida. Deus tem bênçãos. Amém? E você hoje, se você veio aqui, não sei quem, não sei, e que você realmente compreendeu essa mensagem, não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus. Você descobriu que ninguém nasce com Jesus, que ninguém nasce com Deus. Você tem que tomar uma atitude consciente. Eu quero Jesus em minha vida. O que eu faço? Então nós oramos junto com você, para você receber Jesus. Aí nesse momento você se torna filho e filha de Deus, e todas as bênçãos de Deus começam a trabalhar a teu favor. Não significa que você não vai ter dificuldades, todos nós temos, mas significa que o Senhor está trabalhando na tua vida muito mais do que na vida daqueles que não têm esperança. Então nós temos muito mais soluções do que problemas. Amém? Então não sai daqui sem procurar o pastor Felipe e o pastor Rafael, que está lá no fundo. Diz: olha, eu gostaria de entregar minha vida a Jesus, quero ser filho de Deus. Então você faz isso. Amém? Então nós vamos encerrar cantando. Pai, nós te damos graças, te louvamos nessa manhã. Este é o nosso culto de Natal que oferecemos a Ti. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos abre os olhos espirituais, o entendimento, nos revela a verdade, nos faz compreender como verdadeiramente servir ao Senhor e agradar ao Senhor. É isso que queremos como seres humanos. Não há nenhum maior propósito, não há melhor objetivo da nossa vida do que servir e agradar ao Senhor. Porque quando fazemos isso, nós recebemos a Tua vontade, e a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Apenas o que é bom, perfeito e agradável virá na nossa vida quando escolhemos verdadeiramente servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as nossas forças, realmente servindo ao Senhor, querendo agradar o Senhor. Nós te louvamos, porque os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, como a Tua palavra diz, são passageiros, são momentâneos. E há um peso de glória, há uma solução, há uma vitória, há uma conquista, há uma resposta. A resposta é de oração para nós. E nós podemos ver os milagres, os sinais, a bênção do Senhor na nossa vida dia a dia, nós os que cremos. O Senhor nos restaura, o Senhor nos cura, o Senhor paulatinamente, devagar, o Senhor vai nos fazendo crescer, nos restaurando, nos curando, nos libertando, nos abençoando, e nós vemos isso diante dos nossos olhos. Te louvamos, porque te servir é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque nós recebemos de Ti o maior presente de Natal de todos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abençoe a vida de cada um, abençoe hoje e amanhã, Senhor, essa véspera e dia de Natal, que as famílias estejam em paz, não haja discussão, briga, confusão nenhuma. Repreende espírito de confusão, bebedeira, embriaguez,
drogas, vícios, remove das famílias isso, que haja verdadeira paz, harmonia, tranquilidade nas relações familiares, que verdadeiramente esse Natal seja o primeiro do melhor Natal de toda a vida dessa família, dessas pessoas, em nome de Jesus. Esse é o primeiro do melhor Natal, porque nós entendemos a importância do Natal, nós entendemos o maior presente de Natal, nós entendemos o que o Natal fez por nós, quando cremos em Jesus, que este seja o primeiro de todos os melhores natais da nossa vida, na nossa casa, haja paz, harmonia, mais uma vez te pedimos, tranquilidade, Senhor, que não tenha violência, que não tenha agressividade, que não tenha abuso emocional, Senhor, que haja verdadeiras relações de amor dentro das nossas casas, oh Deus, o amor que constrói a família abençoada, o amor que une, Senhor, que haja solidariedade, que haja verdadeira paz dentro de cada um, e a paz no ambiente da casa. Muitos de nós estamos passando com famílias, com problemas, com dores, com enfermidades graves, mas que esse Natal também seja um Natal de milagres na vida desses que estão passando, e de solução e de resolução. Às vezes, Senhor, a resolução não é aquilo que estamos esperando, mas é a solução que o Senhor tem para esta situação. Então que seja um Natal de milagres, mas que seja um Natal de resolução do problema, para o louvor da tua glória. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Vamos aos nossos lares desfrutar de uma véspera e de um Natal abençoado, em nome do Senhor Jesus. Ao sair daqui você vai na paz, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Deus, porque Ele é quem nos deu o maior presente. Ele é quem nos deu o maior presente. Ele merece o aplauso, o louvor, o grito, o aleluia, o glória a Deus, o amém. Ele é bom, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Amém. O Senhor te abençoe. Aleluia. Com o nosso Espírito, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adorou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.